diz o seguinte: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Eia, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Você pode glorificar a Deus por isso e dizer: é certo que nós vamos vencer em 2024, porque estamos debaixo de uma palavra, apenas por isso, debaixo de uma palavra. É certo que subiremos e possuiremos a terra, é certo que vamos vencer. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Espalharam, repita comigo: espalharam. Cuidado com o que se espalha, principalmente de quem espalha. Isso é o mais importante, né? Que tem pessoas que nem força olhando para a vida dela, sequer pode você dar crédito no que falam, mas mesmo assim a pessoa ouve. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo, dizendo: olha, a terra pelo qual fomos em missão devora os que nela vivem. Eles não viram ninguém ser devorado naquela terra. Todos os que vimos são os grandes, de grandes estaturas. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de que parecíamos gafanhotos a nós e a eles. E eu quero levar você a entender um pouquinho aqui, esse momento do relatório, que de uma certa forma Calebe tenta intervir num relatório negativo que o povo havia espalhado. Eram 10 contra 2. 10 contra 2. Foram 12 príncipes, mas 10 falaram como nécio. Somente Calebe e Josué tiveram a capacidade de olhar a terra, ver a dificuldade da terra e mesmo assim entender que aquela terra era boa e manava leite e mel. E essa capacidade da visão, de enxergar além da realidade, além do que a medicina diz, além do que o programa lá de notícia diz, olhar além da realidade que nós vivemos no nosso país, no nosso Rio de Janeiro. Se nós não tivermos fé suficientemente poderosa para ir além disso tudo, você vai acreditar em todos os relatórios que qualquer um falar. Essa é a questão, que eles vão então infamando o coração do povo. E o que mais me chama a atenção é que Deus não puniu aquele povo, fazendo com que aqueles que tinham acima de 20 anos morressem no deserto. Não foi por causa que eles viram gigantes, tá? Não foi por causa que eles viram um povo muito grande e que ficaram com medo. Não foi por esse motivo. Foi porque eles amaldiçoaram a terra que Deus deu a eles. Eu fico encantado que uma vez, eu estou lembrando de coisas aqui, que passa um filme na cabeça, né? Todo final de ano. Isso é muito bom, porque isso nos faz fazer uma retrospectiva do que acertamos, erramos, e vem muitos pensamentos. Eu lembro uma vez, o meu pastor comprou um terreno lá dentro de Seropédica, mas lá dentro, do lado de um areal.
Não tinha uma viva alma lá naquele lugar. Ele falou assim: eu preciso te mostrar uma coisa inacreditável. Quando eu chego lá, irmão, tinha um brejo. E o negócio era muito feio, tinha um monte de árvores feias. E ele chorou muito. Olha a terra que Deus nos deu. E eu olhando pelo lado negativo, né? Falei, meu Deus, vou gastar tanto dinheiro nesse lugar. Se for futucar esse manguezal aí, isso aí vai ter que fazer um aterramento aqui forte. Mas para ele, era a terra que Deus deu. E logo depois, passando um pouquinho de tempo, eu comprei aquela visão. E eu comecei a ir para lá e vi que a terra era boa, apesar de todas as adversidades que tinham dentro dela. Ele já podia ver o lugar, ele já podia ver o local onde ia ser construído os acampamentos, a piscina, já estava tudo na sua mente. Eu lembro quando nós pensamos em comprar essa parte daqui. Aqui só tinha um mato alto. Aqui onde tem essa piscina, que é o batistério, tinha uma torre de cracudo. Aqui só tinha coisa ruim, não tinha nada de bom. Mas quando nós pisamos aqui, eu falei, meu Deus, que terra maravilhosa. Quem entraria numa dívida para comprar uma terra daquela? Só eu. E aí hoje é uma grande catedral erguida para o nome do Senhor ser louvado. Porque tudo começa na nossa mente, querido. Tudo começa aqui. Como foi o seu ano de 2023? Quantas batalhas você perdeu porque apenas não acreditou? Quantas coisas não aconteceram na sua vida porque você parou de desenvolver algo tão grande, tão bom que Deus tinha colocado nas suas mãos? Quando perdemos a visão daquilo que Deus nos mostra, nós vamos espalhar relatório. Que em 2024 a sua boca seja tão santa que você não espalhe relatório negativo para ninguém, mas que tu seja uma boca de Deus para impulsionar pessoas aos seus sonhos, às suas promessas. Que tu seja um homem, uma mulher de Deus com uma palavra viva nos seus lábios para dizer para as pessoas que você ama: você consegue, você vai chegar lá. Nós estamos vivendo no ano do eia, no ano do gritar, no ano de romper, no ano de viver coisas extraordinárias. Você quer ser essa pessoa? Então levante a sua mão e diga amém. Eu quero ser uma boca de bênção. Vai dar certo. Tem que dar certo. Há uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança. E aí por ter espalhado as pessoas que não tinham ido ver a terra, elas recebem o quê? A notícia. Então, o fato delas não terem visto e apenas ouvido faz com que os seus corações sintam a mesma coisa que aqueles que foram, relatam. E por incrível que pareça, toda palavra negativa, ela tem um poder de influência muito maior do que qualquer palavra positiva. O nosso cérebro, por incrível que pareça, ele não é capaz de saber distinguir do que é certo ou errado, do que é verdadeiro, do que é ilusão. O que faz o nosso cérebro, então, fazer com que as coisas aconteçam ou acreditar em alguma coisa? São os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que formam uma visão clara e ele vai acreditar no que você pensa. Se você pensa coisas ruins, elas vão acontecer. E Jó declara isso: que eu mais temia me sobreveio. E aqueles que mais acreditavam, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse para ela: se eu apenas tocar na orla, eu vou ficar curado. E ela foi, tocou e ficou curada. E quando Jesus manda chamar aquela mulher, o mais interessante do texto é que
ela vai agradecer, ele vai dizer, não, mas não fui eu que fiz nada, tua fé te curou. Então, um caminho da possibilidade quando não há possibilidade. O caminho do impossível é quando não há possibilidade. A fé, ela só entra em ação quando o natural está impossibilitado. Você ter fé quando tudo está dando bom, a fé é justamente quando a notícia ruim chega. E aí você vai ressignificar os seus pensamentos. E você vai fazer com que aquele mal se torne algo positivo, porque apenas você crê. E quando você libera a fé, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Aleluia. O grito de Caleb, no meio daquele povo todo, era um grito de esperança, era um grito de alegria, era até tentando fazer com que os demais acreditassem que poderia subir, entrar e possuir a terra. Depois de 430 anos como escravos, chegou a hora de ser livre, e eles perdem a liberdade por falta de fé. Quantos anos você está passando na sua vida? Quantos anos já se passaram na sua vida e que você não avança? Tantas coisas maravilhosas você poderia estar vivendo hoje. Quem sabe você está aqui hoje, rompendo o ano com a sua família, mas está longe de Deus, está longe do seu propósito, está longe do seu caminho. Cara, falta muito pouco tempo, mas ainda dá tempo de você se reconciliar com Ele. Ainda dá tempo de você terminar o que tem que terminar em 2023 e começar um 2024 diferente, se voltando para o seu Deus, amando o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua coragem. Ele é poderoso. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse versículo 33, 31, que vai dizer o seguinte, olha, no versículo 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Agora, para um pouquinho para prestar atenção nesse texto, que ele vai dizer assim, nós somos gafanhotos diante deles. Mas também diz que eles o veem como gafanhoto. Não há nenhum relato, em nenhum momento, que eles declaram que os israelitas eram gafanhotos. O problema está da maneira que nos vemos. Eles olharem para aqueles homens grandes e dizer, diante de você eu sou um gafanhoto, tudo bem, é a maneira com que você se sente. Mas a maneira com que eles se sentiam era tão poderosa, tão enraizada, que fez acreditar que eles também os viam como gafanhoto. O que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que durante a nossa vida, muitas das vezes, você quando olhou para a dificuldade, você percebeu que ela era maior do que você. Mas você não pode dizer nunca que ela te vê como menor. Porque muitas das vezes ela está com medo. Porque ela sabe a quem você serve. Ela só quer que você fique calado. Ela só quer te acuar. Ela só quer fazer você ficar prostrado. Mas não que ela vê os israelitas. Nenhum gigante viu os israelitas como gafanhoto, a não ser eles mesmos. Se você se enxergar como gafanhoto, você vai acreditar que todo mundo te vê como gafanhoto. Se você se vê como vítima, se você entrar um ano se vitimizando, dia, azar, a vida não sorri para mim, ninguém me ama, as coisas não acontecem na minha vida, todas as pessoas que Deus colocar, escuta o que eu vou te dizer, do seu lado para te ajudar, você vai afastar de você, porque você em algum momento vai achar que essa pessoa vai estar fazendo você se sentir mal, e nunca vai deixar ninguém, permitir ninguém chegar do seu lado para te levantar. Quando a nossa visão é turva, todas as pessoas que estão à nossa volta, nós achamos que também têm a visão turva.
Então, a necessidade de nós quebrarmos isso. Não tem nenhum gafanhotozinho aqui. Tem homens e mulheres de Deus aqui, que hoje tomaram a melhor decisão da sua vida. Ao invés de ir para a praia, ao invés de pular 7 vezes na água, ao invés de buscar ajuda, qualquer outra coisa, vieram romper o ano dentro da casa do Senhor. Aqui só tem gigante, aqui só tem homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. O ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Nunca se sinta como gafanhoto. Vai ter adversidade? Vai, muita. Vai ter luta? Vai, muita. Todo ano é assim. Mas lembre-se, você é maior do que a tempestade. Quando Jesus chamou Pedro do barco, e Pedro estava vindo rapidamente, Jesus estava vindo rapidamente para socorrê-los. A primeira visão que eles têm é ver Jesus como um fantasma. Eles vão olhar e vão falar que está vindo um fantasma. E quando Jesus está se aproximando, Pedro percebe que era ele. E diz: Senhor, se és tu, deixa eu caminhar até aí. Ele diz: vem, Pedro. O mar batendo, ele estava forte. Eles estavam mais de 6 horas remando, estavam cansados. Por isso Jesus vem sobre o mar para socorrê-los naquele momento de aflição. E Pedro dá os primeiros passos e começa a dar, até que num momento o seu pensamento dizia que não é verdade, eu não estou pisando sobre as águas. Aí ele começa a afundar. Jesus pega pela sua mão, levanta. E quando Jesus levanta Pedro, o peso de Jesus multiplica. Mesmo assim não foi capaz de afundar o mestre. Porque a sua fé era suficiente para ele andar e também segurar outros que estavam debilitados. Então ouça, quando ele coloca Pedro de pé, eu quero conjecturar o texto com você, imaginando Jesus olhando para Pedro dentro dos seus olhos, aquela chuva forte, o mar bravio, e ele olhando para Pedro dizendo: Pedro, você é maior do que a tempestade. Você é maior do que a tempestade. Você é maior do que a enfermidade. Você é maior do que a luta que tenta acabar com a sua vida para destruir o teu casamento, a tua família. Você é maior. Você não é gafanhoto. Por isso hoje nós vamos dar um grito bem alto do Eia. Porque nós vamos romper com todos os pensamentos negativos, nós vamos romper com todas as palavras negativas, nós vamos romper com toda a incredulidade e vamos começar um novo ano na presença do eterno Deus, para viver coisas grandes e maravilhosas que Ele nos prometeu. Existe uma terra para mim e para você, existe um lugar preparado para mim e para você, e nós vamos entrar lá. E se tiver gigante vai ter que cair, e se tiver gigante vai ter que cair, e se tiver inimigo vai ter que cair, porque a terra é nossa. O Senhor nos prometeu, e toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus te preparou em 2023. Para muitos aqui foi um ano muito difícil, mas o Senhor estava preparando você para entrar em 2024, e coisas grandiosas e poderosas vão acontecer na tua vida, como aconteceu na vida da Jojo, na vida da Tati, como aconteceu na vida da Wanda e da sua filha. Assim acontecerá também na sua vida. Somente os que creem, levante as mãos para os céus e dê um brado de vitória. Mais alto, mais alto. Aleluia! 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 Repita comigo: nós vamos subir sim. Podem ser mais fortes sim, mas eu estou indo no nome do Senhor. Ninguém pode resistir ao nome do Senhor. Ele vai adestrar as tuas mãos na batalha. Existem batalhas que é Ele que vai guerrear, não vai ser você.
E você precisa entender e descansar que Deus está trabalhando. E não pense que é apenas uma mudança de horário, é uma mudança de ciclo. O novo ciclo está pertinho, falta pouco para começar. E esse ciclo virá repleto de vitórias e de conquistas sobre a minha vida, sobre a IMVN, sobre a vida de todos os amigos que estão aqui reunidos. Diga glória a Deus. Pega na mão do irmão que está do seu lado e diga para ele: você é maior do que os gigantes. Você é maior do que a tempestade. Aleluia. 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 Pega na mão do seu irmão que eu não tenho tempo e diga para ele: alguém pode achar que você é um gafanhoto. Isso é até normal. Mas você, se achar um gafanhoto, não. Podem pensar o que quiser, podem falar o que quiser, mas você vai ser empoderado de autoridade nessa noite. Ninguém mais vai te humilhar, ninguém mais vai pisar em você, porque você é servo do Altíssimo. Quem achar que você é um gafanhoto, o problema é deles. Eu não sou gafanhoto, eu sou maior do que qualquer gafanhoto. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O meu pai dizia uma frase para mim que era muito interessante. Ele falava assim, para mim e para todos. Ele falava assim: cabeça que não pensa, o corpo que padece. Pegou? Não pensa, fica o tempo todo: hoje eu não vou à igreja não, que eu estou cansado. Vai cortando esses pensamentos da sua vida. Seja mais constante em 2024. Romper um ano não existe antídoto. Isso não é é um detalhe, é a porta que se abre. Mas agora você tem que entrar com força. Você tem que lutar contra as suas fraquezas. Você tem que lutar contra aquilo que você acha que não é necessário, mas é extremamente necessário. Estar na casa do Senhor. Eu quero terminar já, para nós servirmos a ceia, com uma ilustração sobre um presidente americano, que muito me emocionou hoje ao ler isso. Uma ilustração sobre Abraham Lincoln, que diz o seguinte, só ouça: Lincoln nasceu em 1809, numa casa de madeira. Seu pai era iletrado, sua mãe uma mulher frágil e doente. Foram despejados da sua casa quando tinha 7 anos. Sua mãe morreu quando ele tinha 9 anos. Sua primeira tentativa de uma carreira foi em 1831 e fracassou por completo. Um ano mais tarde, candidatou-se a ocupar um cargo de legislador do Estado, mas não teve sucesso. Nesse mesmo ano, perdeu o emprego e tentou matricular-se na escola de Direito, mas não foi aceito. Pouco depois começou um negócio com o dinheiro emprestado de um amigo, mas antes de terminar o ano, faliu. Lincoln declarou falência aos 17 anos seguintes, pagando o que devia. 17 anos seguintes que nada deu certo. Em 1835, apaixonou-se por Anne Rutherford, mas teve o coração partido quando ela morreu pouco depois do noivado. No ano seguinte, teve um colapso nervoso, que nós chamamos hoje de crise de ansiedade ou depressão, e levou 6 meses numa clínica de louco para se recuperar. Em 1838, candidatou-se a orador da Câmara Estadual e foi derrotado. Em 1840, quis ser membro do colégio eleitoral e foi novamente derrotado. Em 1846, candidatou-se mais uma vez para o Congresso e dessa vez ganhou. Quando foi concorrer à reeleição, perdeu.
Em 1849, tentou conseguir o cargo de oficial do registro imobiliário e não foi aceito. Em 1854, candidatou-se ao Senado dos Estados Unidos, perdeu novamente. Em 1856, tentou ser nomeado vice-presidente do seu partido, mas sofreu uma derrota com menos de 100 votos. Em 1858, perdeu novamente a vaga no Senado. Porém, em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Enfrentou a guerra mais devastadora que o país já teve, mas como havia aprendido com a vida sobre superação, conseguiu superar a guerra e foi reeleito. E foi um dos maiores e melhores presidentes dos Estados Unidos. Vai desistir agora? Vai desistir agora? Você nunca vai saber o seu verdadeiro potencial. Eu quero terminar com Eclesiastes 7:8. Melhor o fim das coisas do que o início delas. Tenta. Deu errado? 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 Tenta. Chega uma hora que Deus eleva você e coloca você onde os outros nunca chegaram. É uma condição mental. Não desista de você. Não desista da sua história. Não desista da sua vida. 2024 está chegando. Vamos com tudo em nome de Jesus. Receba essa palavra profética sobre a sua vida.